Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que tenham tido um dia maravilhoso. Quero conversar com vocês hoje sobre a retórica que está tomando Estados Unidos e China. Ela subiu e muito do final do ano passado para cá. Todos disseram, olha, Joe Biden vai aliviar. Não, Joe Biden ele é a favor de guerras, ele gosta de guerras. Tanto que os militares americanos detestam Joe Biden. Por isso que votaram em massa em Donald Trump. Donald Trump não queria guerra com ninguém. Mas Joe Biden, esse sim, esse gosta de uma guerra. E o Partido Democrata também. A retórica entre eles, entre China e Estados Unidos, tem aumentado substancialmente. Eu fiz uma pequena timeline de 2020 para cá. Se eu fosse pegar desde o passado mesmo, recente aí, ia ter muito material para mostrar e não ia ter tempo. O vídeo ia ficar longo demais e maçante. Eu estou procurando fazer vídeos mais curtos, tá? Então, peço a compreensão de vocês. Vamos começar de 2020, até porque Joe Biden assumiu aí esse ano. Antes de iniciar aqui, queria só pedir um favor. Quem não tiver inscrito no canal, se inscreve aí no canal. É importantíssimo. Deixa um like e deixe um comentário com o nome da cidade de onde você está me vendo. Com isso eu consigo ter uma dimensão do alcance do canal. Isso me ajuda e muito, tá certo? Então é um favor assim importantíssimo que eu peço a você. Além disso, na descrição, entre na descrição, nós temos as nossas redes sociais. Se você quiser nos ajudar, baixe o TikTok e coloque o nosso código. Você vai estar nos ajudando. Eu estou montando um estúdio para o Expresso Conservador. Facilita para mim gravar e facilita para mim estar mais próximo da minha família. Até porque é muito corrido o dia, eu não consigo vê-las direito, tá? Então a convivência tem sido difícil. E isso vai me ajudar bastante. Quer me ajudar? Baixa o TikTok ou o Kawaii, coloca o código e você já vai estar me ajudando. Além disso, se você quiser e sentir vontade de fazer um Pix, está aqui, ó. Você pode fazer um Pix também, que todo o dinheiro arrecadado nesses três aí serão revertidos para o nosso estúdio, tá bem? A retórica. Vamos começar aqui em 2020, tá? Porque é uma região ali que tá um barril de pólvora. Tá aqui, ó. Japão aumentará defesas contra ameaças chinesas e norte-coreanas. Novo conjunto de gastos para interceptores e mísseis antinavio. Tóquio e Pequim em conflito de ilhas reivindicadas por ambos, tá? Então eles têm um conflito sim para ilhas, se eu não estou enganado, Senkaku o nome. É isso mesmo, aqui, ó, tá aqui na foto, ó. As ilhas Senkakus que são disputadas aí por ambos. Então é um potencial conflito. Por quê? O que acontece? China tem armas nucleares. Coreia do Norte tem armas nucleares. O Japão tem que se defender de algum modo. Ele conta com a parceria dos Estados Unidos, mas também tem que montar a sua defesa ali estratégica. Por isso estão ampliando, visto que as ameaças cresceram e cresceram muito, e vocês vão ver o porquê, tá? Vamos para a sequência aqui. Eu não vou ler todas as notícias, e eu peço a você que não está no nosso canal no Telegram, entre lá no canal do Telegram que eu vou mandar para você ver a íntegra, tá? Vou mandar esses links aí. Vamos aqui, ó. Estados Unidos sobre China e Rússia. Estamos avançando rumo ao confronto com duas adversárias nucleares. Isso tá aqui, ó. 21/4/2021. Pela primeira vez na história, os Estados Unidos estão seguindo rumo a confronto com duas adversárias com capacidades nucleares, a China e a Rússia. Segundo o comandante do STRATCOM dos Estados Unidos, Charles Richard, em discurso ao Comitê de Serviços Armados do Senado, tá? Ele pede uma mudança na política de dissuasão nuclear dos Estados Unidos, tá? Aqui, ó. China já é capaz de executar qualquer estratégia de utilização de armas nucleares na sua região e em breve poderá fazê-lo também com alcances intercontinentais, ressaltou o comandante sênior dos Estados Unidos, acrescentando que o gigante asiático já não é uma ameaça inferior ao que representa a Rússia, tá? Então eles sabem a ameaça e sabem o potencial que a China tem. E isso tá aqui, ó.
21/4 de 2021. Então, eles colocaram aqui que estão partindo rumo ao confronto, avançando rumo a um confronto com essas duas potências nucleares. Para vocês terem uma ideia, tá? Para vocês terem uma ideia que isso é uma possibilidade real, não é só no Sputnik. Muita gente vai falar assim, olha, o Sputnik é de esquerda, o Sputnik é russo. Tá aqui, ó, corroborando o que está dizendo lá. Guerra nuclear com a China ou a Rússia é possibilidade real, diz chefe do Stratcom, tá? Tá aqui, ó, 5/2 de 2021. Eu vou mandar para vocês lá também, tá? Tá aqui, ó, o chefe do Comando Estratégico dos Estados Unidos alertou que a guerra nuclear é uma possibilidade real e pede uma mudança na política dos Estados Unidos que reflita essa ameaça, certo? Então ele está corroborando. Mas qual o potencial que tem uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, ou entre Estados Unidos, Rússia e China? Vamos ver aqui, ó. 34 milhões de mortos em horas. Simulação nos Estados Unidos mostra estrago de guerra nuclear entre Rússia e Estados Unidos, tá? A possibilidade de uma guerra nuclear é uma ameaça latente e, segundo especialistas, informações sobre a catástrofe mundial que ela causaria pode servir para evitar que isso se torne realidade. Por isso, um grupo de especialistas em seguranças e armas nucleares da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, criou uma simulação chamada Plano A, que mostra a devastação que um conflito entre Estados Unidos e Rússia provocaria. As previsões são assustadoras. Em questão de horas haveria 34 milhões de mortos e mais de 57 milhões de feridos. Certo? Vejam só, 34 milhões de mortos, 57 milhões de feridos. O risco de uma guerra nuclear aumentou dramaticamente depois que os Estados Unidos e Rússia abandonaram o Tratado de Controle de Armas Nucleares. Destacam os criadores da simulação do blog do programa Ciência e Segurança Global da Universidade de Princeton, tá? Então vocês vejam, aumentou exponencialmente esse risco. Em poucas horas teríamos isso aqui de mortos. 34 milhões e mais de 57 milhões de feridos. É ou não é para assustar? A gente precisa ligar o sinal de alerta. É importantíssimo, tá? Isso tá aqui, ó. Isso foi em 2019 essa simulação. Vamos lá. O que nós temos agora, em maio? Tá aqui o que a China está dizendo, ó. China precisa de uma voz que corresponda à sua força nacional, certo? E status internacional. O presidente chinês Xi Jinping disse que a China precisa desenvolver uma voz no discurso internacional que corresponda à força nacional abrangente e ao status internacional da China, já que os principais líderes chineses tiveram uma sessão de estudo em grupo sobre o fortalecimento da capacidade da China para a comunicação internacional na segunda-feira, com especialistas afirmando que a China não ficará calada, tá, em meio a uma guerra de estigmatização e propaganda lançada pelos Estados Unidos e aliados. E a China tem a confiança para moldar uma imagem mais confiável, admirável e respeitável, segundo eles. Quem está dizendo isso? Global Times, que é o porta-voz do Partido Comunista Chinês, certo? Vamos lá. A pedra fundamental da dissuasão estratégica da China contra os Estados Unidos. Mais mísseis nucleares e ogivas. Pois é, você leu bem. E isso quem está dizendo é o quê? O porta-voz do Partido Comunista Chinês. Como a contenção estratégica da China pelos Estados Unidos tem se intensificado cada vez mais, gostaria de lembrar novamente que temos muitas tarefas urgentes, mas entre as mais importantes está o aumento rápido do número de ogivas nucleares comissionadas e os DF-41S, os mísseis com capacidade
de ataque de longo alcance e alta capacidade de sobrevivência no arsenal chinês. Esta é a pedra angular de dissuasão estratégica da China contra os Estados Unidos, certo? Devemos estar preparados para um confronto intenso entre China e os Estados Unidos. Nesse cenário, um grande número de Dongfeng 41 e JL-2, JL-3, ambos mísseis balísticos lançados por submarino de alcance intercontinental, formarão o pilar de nossa vontade estratégica. O número de ogivas nucleares formarão o pilar de nossa... O número de ogivas nucleares da China deve atingir a quantidade que faz estremecer as elites dos Estados Unidos, caso alimentem a ideia de se envolver em um confronto militar com a China. Com base nisso, podemos gerenciar calma e ativamente divergências com Washington, para evitar um pequeno incidente que desencadeie uma guerra. A hostilidade dos Estados Unidos em relação à China está queimando. Devemos usar nossa força e consequências que Washington não pode suportar e se tomar medidas arriscadas para mantê-los sóbrios, tá? Esse é o recado do Partido Comunista Chinês através do seu porta-voz aqui, o Global Times, tá? Tá aqui, ó, mais notícias. Mídia estatal chinesa, depois que Biden pediu sondagem, ou que está traduzido aqui, tá? Sondagem ou investigação da pandemia, da origem da pandemia, China deve se preparar para a guerra nuclear com os Estados Unidos. Tá aqui, ó. Editor do jornal estatal Global Times teria alertado que a China comunista precisa se preparar para uma guerra nuclear com os Estados Unidos. Você vai encontrar isso aqui, ó, no dailywire, tá? .com. Quem postou isso, eu vi, foi o Rudolph Giuliani, tá? Agora vejam as tensões, e isso é de 6 horas atrás. China envia 16 aeronaves militares sobre os disputados cardumes do mar da China Meridional, perto da Malásia. Melbourne, Austrália. A China enviou mais de uma dúzia de aeronaves de transporte militar para as proximidades de cardumes disputados no mar da China Meridional, administrados pela Malásia, o que levou esta última a embarcar um caça a jato para investigar. A Força Aérea Real da Malásia, ou RMAF, disse em um comunicado à imprensa que 16 aviões de transporte Xi'an Y-20 e o Ilyushin IL-76 da Força Aérea do Exército de Libertação do Povo se aproximaram a 600 milhas náuticas, tá, da costa da Malásia. Isso é bem próximo. O comunicado também disse que a força chinesa se aproximou de uma formação tática e foi detectada pela primeira vez por um radar de defesa aérea no estado de Sarawak, no leste da Malásia, às 11h53 horário local, na segunda-feira. Então vejam só, eles estão enviando, fazendo testes. Não é só na questão do Mar Meridional, não é só no Mar do Sul da China, é no Estreito de Taiwan, e eu creio que ali é o maior barril de pólvora. Eles estão testando, eles estão enviando para a área de defesa aérea de Taiwan, recorrentemente ali, estão enviando aviões militares, caças, aviões de transportes, bombardeiros, drones. Inclusive hoje Taiwan ameaçou, tá? Ameaçou derrubar os drones da China. Então vocês vejam ao pé que está. Eles derrubando os drones da China, com certeza a China vai ter um pretexto para responder. E aí pode desencadear todo um conflito que já está sendo desenhado há tempos e que eles pretendem executar isso durante o mandato de Joe Biden. Mais uma aqui, ó, um recado, tá, ó, um recado do ex-primeiro-ministro da Austrália, Kevin Rudd. Não enfrente a China sozinho, diz o ex-primeiro-ministro da Austrália, Kevin Rudd.
Os países devem se unir contra a crescente coerção econômica e geopolítica da China, ou correm o risco de serem destacados e punidos por Pequim, disse o ex-primeiro-ministro australiano Kevin Rudd à BBC. Rudd disse que os governos do Ocidente não deveriam ter medo de desafiar a China em questões como os direitos humanos. Em todo o mundo, os países estão navegando em uma nova ordem geopolítica emoldurada pelo crescente domínio da China. Vejam só, vou ler de novo para que vocês prestem atenção naquilo que nós estamos falando aqui no canal. Não só aqui, mas também lá no Expresso Conservador há um bom tempo. Em todo o mundo, os países estão navegando em uma nova ordem geopolítica emoldurada pelo crescente domínio da China. Se você vai ter um desacordo com Pequim, como muitos governos ao redor do mundo estão fazendo agora, é muito melhor chegar a essa posição conjuntamente com outros países do que unilateralmente, porque torna mais fácil para a China exercer influência bilateral contra você, certo? Então é um recado que o ex-primeiro-ministro aí está dando, não só para o atual primeiro-ministro da Austrália, mas para o mundo. Unam-se contra a China. E é isso que nós temos falado aqui no canal desde o início. Temos que unir contra a China, não podemos, é hora de parar a China. Se não pararmos agora, não conseguiremos parar mais. Então é importantíssimo que essa mensagem chegue a todos. E eu preciso que você me ajude nisso, compartilhando os vídeos, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.